Como humanizar a entrega de resultados críticos? Como que podemos ter uma coleta mais humanizada? Como que a gente pode ter colaboradores felizes para gerar melhores resultados dentro do laboratório? Essa e outras perguntas serão respondidas no nosso primeiro episódio do podcast O Código Laboratorial. Seja muito bem-vindo, meu nome é Thiago Del Rey, estou iniciando esse projeto junto com meu grande amigo Willan, que está aqui comigo nessa jornada. E a gente vai querer justamente desvendar os códigos por trás de grandes cases de sucesso, por trás de grandes jornadas de profissionais incríveis que eu recebi aqui nesse podcast. E, claro, já começo passando aqui também a palavra para o meu amigo Williams para se apresentar. Meu amigo, como é que você está? Muito obrigado por aceite nesse projeto. Seja muito bem-vindo. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. É uma satisfação inenarrável estar aqui hoje, né? No nosso primeiro episódio desse projeto que a gente já vem um tempo aí e agora a gente conseguiu tirar do papel. Estamos aí colocando em prática. Um momento de muita alegria, né? Muita alegria. Graças a Deus. Iniciando com um tema de extrema importância aí no nosso primeiro podcast, né? Humanização no laboratório clínico. Colaboradores felizes, melhores resultados. Humanização no laboratório clínico, colaboradores felizes, melhores resultados. Esse é o tema aí do nosso primeiro podcast, Thiago. E olha, a gente realmente está escolhendo a dedo os convidados. Queremos a sugestão de vocês. Quem vocês acham que deve estar aqui junto com a gente, podem comentar aqui nesse vídeo. Mas nós já escolhemos para o primeiro episódio uma pessoa muito especial que levanta essa bandeira de humanização no laboratório clínico. E é uma honra, né, estar aqui com ela. Senhoras e senhores, conheçam agora, para quem ainda não sabe, a doutora Marbênia Lincoln. Ela que é CEO da Olfac Brasil, tem mais de 20 anos aí à frente de laboratório e vai trazer muita experiência, muita bagagem. Já teve vários episódios, vivências na área laboratorial para poder somar e a gente poder aqui pegar alguns códigos. Doutora Marbênia Lincoln, seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada pelo convite, Thiago e Willam, e essa dupla com esse projeto maravilhoso, Código Laboratorial. Chega a ser até muito curioso, algo vai ser desvendado, Código Laboratorial, que tema fantástico, que projeto bacana, parabéns a vocês dois que estão envolvidos aí, estão à frente disso, e eu que me sinto honrado de estar iniciando aqui esse projeto, e o que eu desejo a vocês é sucesso. Com toda certeza. A gente está empolgado. Esse projeto é uma parceria entre a Olfac Brasil e WJ Quality, né, Willan? Exatamente, né? O Código Laboratorial, né? É um projeto aí. A idealização inicial aí foi do Thiago e eu sou muito feliz dele ter lembrado de mim para participar aí, né? Para a gente desenvolver aí juntos esse projeto. Sou muito grato mesmo aí e eu imagino que vai vir muita coisa boa, né? De tudo que a gente já conversou. E começando o nosso Código Laboratorial com uma convidada tão especial que é a doutora Marbênia. Não tem como não ser um primeiro episódio bem especial. Olha, a ideia é que ele seja bem prático. Por isso que a gente quer saber os códigos. Está por trás, realmente, dos grandes profissionais, dos grandes laboratórios aí de sucesso. E a gente já vai começar querendo saber o código por trás dessa carreira de sucesso da doutora Marbênia Lincoln, que está aí à frente de diversos projetos na OPAC, já viveu também experiências políticas no Conselho de Farmácia. Doutora, me diga, como que surgiu as análises clínicas na sua vida? Né? Conta sua trajetória até aqui, eu quero saber de tudo, por favor. E nesse quadro aí, né, que é o nosso quadro, aí o código da origem, onde a doutora vai abordar aí desde a origem, né, doutora? Como é que é? Qual o código, né, que está aí por trás de quando tudo começou, né? Então, o que eu posso falar? Eu sempre, na minha rua, tinha o Boticário. E aí, sabe aquela dúvida de adolescente, eu não sei o que eu faço, mas eu tinha, sabe, uma fascinação pela experiência do cliente do Boticário. Eu sempre gostei da marca, de cheiros, de misturas. Eu vou fazer farmácia de manipulação, porque
eu sempre tive vontade de ter algo com a minha marca, com o meu, algo criado por mim. Eu tinha esse desejo, assim como tinha o Boticário, tinha aquela marca que trazia a experiência do cliente, né, que para mim era uma sensação maravilhosa. Entrei para o curso de farmácia e tudo começou dentro do curso de farmácia. Eu me apaixonei pelas análises clínicas. Na farmácia, na época que eu fiz, eu sou farmacêutica e bioquímica. Eu fiz 3 anos e meio de farmácia, né? E eu tinha que decidir qual a área que eu ia seguir. No meio do caminho, eu fui para um congresso em São Paulo, e que falava de manipulação, falava tudo sobre manipulação, estética, feliz. E lá eu descobri que não era o que eu queria realmente. Eu voltei para sair de São Paulo, voltei para São Luís, eu fiz a Universidade Federal do Maranhão, e resolvi seguir as análises clínicas. E lá, gente, eu me encontrei. Nas análises clínicas, eu me encontrei. E aí foi todo um processo, me formei, tive aí, né, um estágio. Nesse estágio, eu tive um grande desafio, né? Eu fui para uma cidadezinha no interior, né? E como eu estava começando, foi questão de meses saindo da faculdade, eu tive um desafio grande de fazer tudo sozinha. Já imaginou, Willam, você que é da área, não ter um instrutor, um mentor que pudesse te acompanhar, te dizer o que é certo, o que é errado? Então, foi o maior desafio para mim. Como que é difícil, né? E o que aconteceu? Eu resolvia tudo por telefone, gente. Se vocês acreditam, eu ligava para os meus amigos, para aqueles que tinham mais experiência, para aquele que tinha me dado um estágio de pouco tempo, né? Cheguei a fazer um estágio de 1 mês só, em um laboratório, em Doutora, Imperatriz. E eu ligava. Aqui no Ceará, só interrompendo, aqui no Ceará a gente chama de aprender na tora. Eu não sei se vocês... Mas aqui a gente, quando vai aprendendo as coisas assim, sem uma orientação, aprendendo errando mesmo, a gente vai aprendendo na tora. Aprende. Erra mais, aprendi na tora. Mas aprende. Foi dessa forma que eu aprendi. E tudo aquilo em que um analista clínico resolve em questões de hora, eu passava o dia inteiro para resolver. Porque eu repetia, porque eu fazia. Gente, eu estava sozinha, então eu saía 8, 9 horas da noite para finalizar uma rotina. E outra coisa, uma rotina de hospital. Gente, eu sozinha, no interior. Então, foi o maior desafio das análises clínicas para mim. E assim, eu passei pouco tempo, não me sentia bem ali naquele lugar, era uma cidadezinha que eu não via perspectiva e não estava feliz, né? Foi o tempo suficiente, acreditem, para eu aprender. Pronto, eu já aprendi tudo que eu tinha que aprender, vou ir para novos desafios. Voltei para minha cidade, não tinha nada de emprego lá, mas eu sabia que eu ia conseguir por conta da minha garra, do meu desafio. Eu me descobri uma marbenha que eu nem conhecia, aquela que desafiava, eu vou aprender, eu vou acertar e vai dar tudo certo. E assim, eu voltei para minha cidade, juntei todo aquele dinheiro que eu ganhei, aliás, eu ganhava muito bem. O que mais me atraiu, eu não vou mentir, foram essas duas coisas, o desafio e o salário que eu ganhei, né? Que era assim, algo que eu nem imaginava ter, eu recém-formada, estudante, com aquela grana toda. Só para vocês terem ideia, eu saí de lá e deu para comprar um carro, gente. Tudo bem que foi um carro usado, mas sem problema nenhum, eu estava feliz da vida com o meu dinheiro, que eu comprei um carro, né? E tive aí o prazer de ter meu primeiro carro, e aí sim, lá em Imperatriz eu poderia sair para outros lugares, eu já estava de carro e poder trabalhar aí em outros lugares. E assim, trabalhei por 22 anos em um laboratório, né? Graças a Deus eu consegui entrar no mercado. Não tinham muitos, na época, né, muitos analistas clínicos, então era meio que disputado a nossa, né, a nossa área.
E assim, paralelo ao trabalho que eu fazia, eu encontrei a OFAC, eu descobri a OFAC. Sabe, Willam e Tiago, quando a gente chega numa época em que você percebe, eu quero algo a mais, eu quero mudar, eu quero, sabe, porque a rotina do laboratório, ela é meio monótona e, ao mesmo tempo, é desafiadora. Todo dia tem uma coisa nova, todo dia tem um desafio, mas eu me sentia só. Eu me sentia, de alguma forma, só e eu queria novos desafios. Eu sempre fui impulsionada por novos desafios. Eu queria experimentar algo mais diferente. Então, a OFAC veio em 2016. De que forma? Quando eu fui para João Pessoa, assisti a uma palestra, né, de um administrador de grupo de WhatsApp, em que não existia grupos de WhatsApp em análises clínicas, em 2016, né? Gostei da palestra, eu fui lá na frente, eu gostaria de entrar nesse seu grupo. E aí, ele é um pouco difícil, porque tem que entrar na fila, não sei o quê, mas aquele meu jeito que eu vou lá e eu consigo, desafiador, eu consegui entrar nesse grupo. E assim, no grupo, chamei algumas meninas, umas mulheres, né, que eram 23 mulheres de posição, eram presidentes de associação, gestoras de laboratório, elas tinham um posicionamento de destaque, eram 23 mulheres. E aí eu cheguei para elas no privado, vamos formar um grupo só de mulheres? Né? E assim, vamos formar um grupo de mulheres, vamos formar esse grupo e para ver o que vai dar. E assim foi formado, né, o grupo. E o que foi que eu pensei, né? A gente começou a discutir, minha rotina é aqui, alguma pessoa lá do norte, a minha rotina está assim, o que você acha? E a gente começou a discutir entre a gente. E assim, eu tive a ideia, vamos fazer o seguinte, vamos chamar um professor para dar aula aqui no grupo? Ah, mas como é que você vai fazer? Por áudio. Gente, o professor dava aula por áudio. E assim a gente começou a chamar professores renomados, professores conhecidos, como hoje a gente conhece. Professor Merísio, professor Caio, professor Fleury. Então, a gente convidava, né? Você pode dar uma aula aqui para a gente sobre um determinado assunto? Isso foi ficando interessante. E as meninas começavam, eu posso chamar uma amiga minha que é gestora, eu posso chamar meu marido, eu posso chamar um gestor amigo meu. Aí eu sou daquelas de coração de mãe, né? Vem todo mundo, vamos assistir, vamos nos juntar, vamos nos ajudar, porque as análises clínicas precisam disso, precisa de ajuda de todos, para que a gente possa conhecer, entender melhor e nos unirmos para a gente poder estar aí nesse mercado forte. Tiago e Willam, assim cresceu a OFAC, chegando a ter 3 grupos de WhatsApp, na época só poderia ser 256 pessoas. Você lembra disso, Willam? Lembro. Eu não lembro do número, mas eu lembro que era limitado. Era limitado, 256, mas aí você me pergunta, como é que vocês faziam isso com um professor? E tinha fila de espera, tá? Nós nos dividíamos, as meninas, né? E a gente transferia os áudios para os grupos, sabe? E era de uma forma tão harmoniosa e organizada que, assim, ficou famoso. Era gente querendo assistir, já não podia entrar, já não podia ter a quarta que a gente não dava conta. Então, nós começamos na OFAC com a educação continuada. Esse é o berço, essa é a base, né? E aqui estamos, né? Deu tão certo, eu paralelo a isso, eu trabalhava no laboratório, eu estava tentando equilibrar as duas coisas, estava dando certo, eu estava fazendo uma coisa que eu estava gostando muito, que é ajudar os laboratórios, né, tirar com esses professores, trazendo esses professores, e também compartilhando informações, que aí em 2022 nós abrimos uma empresa, né, decidimos abrir uma empresa em 2022,
Porque o que aconteceu? Já estavam pedindo isso. A UFAC estava crescendo de uma forma, cresce, graças a Deus, né? Que já estava precisando deixar tudo legalizado, tudo certinho, até por conta das empresas, né? Dos patrocínios, né? Que eles exigiam nota fiscal. Enfim, precisava legalizar a UFAC. E assim, em 2023, eu saí da empresa, né, que eu trabalhava, foi meu último ano, pedi para sair, já não estava mais dando, né, tive o apoio aí da minha família, tive o apoio aí do Tiago, foi um dos meus maiores 22 anos, doutora, 22 anos. 22 anos. Só Quase tua idade, Tiago, quase tua idade. Então, para você ver, então foi isso e a aí vida, literalmente. exatamente, esse ano, no começo foi em fevereiro, fez 2 anos que eu saí, e aqui estou, né, na UFAC, aí a todo vapor, uma equipe que trabalha, uma equipe que cresce, com professores, com membros, cada um fazendo a sua parte, colaborando, e essa grande empresa que só me traz felicidade, e eu, para finalizar, né, essa minha história, consegui o que eu queria, meu sonho. Eu sempre quis criar uma marca, ter uma marca e fazer essa experiência do cliente, né? Podemos assim dizer, passar tudo que eu aprendi nesses 22 anos, passando aí, posso dizer, eu tinha um trabalho na empresa que eu atuava, em todos os setores, eu aprendi a questão do atendimento, aprendi acolhimento na coleta, a questão da gestão no laboratório, né? O laboratório não era meu, mas consegui crescer esse laboratório, de tudo um pouco eu aprendi para poder levar aí para os membros, para levar hoje, através dessa minha experiência, né? E cada um está se ajudando e mostrando a sua experiência também. Nossa, Fantástico. eu achei fantástico também. É incrível, né, Wilane, como que... Eu estava aqui anotando alguns pontos, tá, contando a sua trajetória, e como que em vários momentos você fez aquele bordão, né? Comece, depois melhore. Porque se você antes não sabia como poder dominar a bancada, você começou, passava horas a mais que outros que já são profissionais já de experiência, mas foi aprendendo, né? Ou seja, começou igual todo mundo, até dominar. Depois você tinha a ideia de fazer um projeto de unir pessoas. Ah, a gente precisa trazer uma palestra. Vai fazer o quê? Num estádio, num teatro? Não, vai ser no grupo do WhatsApp. Quer mais simples do que isso? Impossível, né? E E você vai sabe, sempre começando e melhorando. Isso e, é e, fantástico. olha, Willamy, você sabe, assim, deve ter uma noção de como é que estão saindo os analistas clínicos hoje em dia, né? O meu sucesso, digo isso, né? A questão de ter dado certo lá quando eu me desafiei, porque eu me considero uma analista clínica raiz. Eu aprendi a fazer aquele manual. Então, tudo aquilo, o hemograma de forma manual, tudo na faculdade eu aprendi dessa forma. E como o laboratório que eu fui, ele não tinha grandes recursos, era um laboratório de interior, não era nada automático, né? Então, eu sabia fazer o manual e foi isso que deu certo, né? Então, eu acredito que tem muito disso aí, de ter colocado a mão na massa, eu aprendi do começo, da raiz, né? Até cheguei ao processo do laboratório, eu ter já a parte tudo automatizada e já sabia me virar quando falhava automático, né? A gente ia para o manual. Eu vejo muito claro aí a força, assim, quando o ser humano quer uma coisa, né? A mulher nem se fala, né? A mulher quer muito uma coisa. Aí ela diz às outras mulheres, ei, vamos junto. Aí monta um grupo de mulheres. Não tem como não dar certo, né? Não, várias mulheres no mesmo propósito cria o mundo, né? Não cria um mundo novo do começo. Doutora, você foi do tempo que fazia o teste de gravidez no sapo?
Não, Mas ouviu falar. nem tanto. Não? Não, não. Eu já ouvi falar porque eu li, né? Essa história do sapo na faculdade, mas eu não era dessa época, não. De repente, Tiago, a gente pode até criar depois aí o código da curiosidade, né? Mas vamos aqui, né? O primeiro episódio, vamos quebrar o protocolo. Antigamente, mas bem antes, a doutora, eu acho aí, talvez uns 15 ou 20 anos antes aí, o teste de gravidez, que hoje é na farmácia, por imunocromatografia e tudo, já foi feito no sapo. Como era que fazia o teste antigamente? Pegava a urina da mulher grávida, aí colocava, aí tinha vários sapos lá nas universidades, né? Aí colocava a urina da mulher grávida e injetava ela na bexiga do sapo. Se aí esperava 24 horas, 48 horas, depois coletava a urina de novo. Se houvesse espermatozoide na urina, se o sapo tivesse produzido espermatozoide na urina, a mulher estava grávida. Aí ia olhar se tinha espermatozoide naquela urina no microscópio, depois de 24 a 48 horas de colocar no sapo. Eu não sei se Olha, era melhor depois esperar um 9 meses, a barriga cresceu, ou era melhor fazer esse exame, mas tinha. Gostei da curiosidade. Curiosidade. Quem me disse isso foi a fundadora do laboratório que eu atuo como gerente da qualidade, né? Atuo com muito prazer, sou muito feliz lá, né? Ela ganhou até um prêmio. Ela tem mais de 50 anos de formada. Só para você ver, né? Doutora Ana. É uma mulher maravilhosa. É outra guerreira, mulher guerreira. Pois muito bem, doutor. Vamos para outro código aqui do nosso código laboratorial. E agora o quadro é o próprio podcast, é o próprio tema, o código laboratorial. Nesse momento, nós vamos trazer aqui a temática central, né? O tema central aqui do nosso podcast, né? Que é a parte de humanização. E aí eu gostaria de saber aqui da doutora Marbenha, que você me falasse um pouquinho o que você acha desse código. Colaboradores felizes, melhores resultados. com certeza, apoio, eu dou total apoio a essa questão da satisfação do colaborador. Esse ano nós estamos aí com esse tema, o futuro do laboratório é humano. Então, quando o gestor entende que o colaborador ele não é mais um número, e sim uma pessoa ali que tem sentimento, é uma pessoa que precisa ser valorizado, né? Ele vai entender o que é qualidade no atendimento, porque não só qualidade nos exames, qualidade em tudo no laboratório, qualidade também no atendimento é essencial, é necessário. Então, o que a gente imagina? Quando o colaborador ele é reconhecido, ele é valorizado pelo que ele faz, ele é colocado para ser ouvido. Isso tudo tem sentido. Porque, no fundo, qual vai ser a consequência disso, Tiago e Willam? Um bom atendimento, sabe, que o colaborador vai dar né, aos pacientes, aos clientes. Ele vai entender, ele vai vestir a camisa, ele vai ter o propósito, vai ter o propósito quando chega ao laboratório, né? E vai poder atender como o gestor gostaria que todos fossem atendidos. Então, colaboradores felizes, isso não é, isso aí, com certeza, a consequência, né, só é boa, não tem como não dar certo. Total apoio a essa temática. Doutora, e quais sugestões você pode trazer aqui, você pode dar, né, para os gestores aí, para as equipes dos laboratórios, que podem melhorar o clima organizacional no laboratório e gerar colaboradores mais felizes? Olha, como sugestão, eu gosto muito de conversar, dialogar, reuniões. A minha sugestão é reunião semanal, no mínimo, tá? Porque é aquele momento em que você vai ouvir o colaborador, ele precisa ser ouvido, ele precisa, porque
dali pode surgir grandes ideias, dali você pode descobrir o que ele está passando, porque é uma pessoa humana, ele está ali, está acontecendo alguma coisa, e aquele momento de reunião no laboratório, né, com toda a equipe, você vai ouvi-lo e também você vai passar o seu recado. Então, eu acredito que reuniões é fundamental, tá? As reuniões são necessárias para que haja o sucesso do laboratório. Show. Eu tenho até um ponto, né? Por exemplo, acho que quando é laboratório de pequeno porte, fica muito fácil para o gestor entender esse tempo de, eu vou me reunir aqui com a recepcionista, agora vou me reunir agora com o técnico, com o analista, assim por diante. Mas, por exemplo, né? O Will está muito acostumado com essa realidade também de trabalhar com uma equipe aí grande, né? No laboratório de 7 anos. Qual é a forma ideal, então, vamos supor, do gestor conseguir falar com uma equipe que é muito grande? Aí já falando de um laboratório de médio porte para grande, né? Porque são muitas pessoas. E eu acho ótimo isso que a doutora Mabel falou. Não, vou marcar a reunião. Na minha opinião, o ideal é que você, como líder, formar outros líderes. Não sei o que vocês pensam sobre isso. E quando você forma novos líderes, você fala com esses líderes que vão multiplicar tudo que você está falando, o direcionamento, os valores do laboratório, né, o propósito. Então, assim, até por curiosidade, como é que vocês veem isso, o Will, a doutora Mardenha, né, com equipes que são maiores? Como que a gente pode trazer, né, todo esse mecanismo, já que só reunião com uma equipe grande não dá? Como é que vocês pensam nisso? Responde, Willam. Pode ser. Vou dar minha opinião. Ninguém faz nada só, na verdade, né? Ninguém faz nada só. E uma dificuldade de muitos líderes é descentralizar. Então, assim, tem pessoas que são muito centralizadoras. Elas têm medo de centralizar ali uma atividade e acaba que ela se sobrecarrega e chega um momento que ela para de crescer. Ela não consegue mais crescer porque ela não consegue delegar uma atividade para outra pessoa, né? Transferir ali uma responsabilidade, capacitar aquela pessoa e que é o certo e que ela consiga acompanhar ali os indicadores por alto. Então você já deu a resposta, Tiago, na minha opinião. Ela precisa formar vários líderes, né? E aí é quando a empresa começa a se setorizar. Começa a criar um líder de atendimento, um supervisor, um líder da coleta, supervisor de coleta, um coordenador do NTO, um gestor, um coordenador, um gerente da qualidade, um gerente do almoxarifado de insumos. Então, ele começa a criar representantes, líderes, né? E esses líderes precisam ser escolhidos com muito cuidado, porque eu já vi muita gente competente em termos de conhecimento técnico sendo demitido por falta de soft skills, das habilidades comportamentais, da capacidade de se relacionar, de saber conversar, de saber ouvir uma crítica, de compartilhar uma ideia. Muita gente boa que eu falo de conhecimento técnico, mas na parte de liderança ali, não muito alinhado com os valores da empresa. Então, esses líderes precisam estar alinhados com os valores da empresa. Se a empresa tem um valor ali que é de humildade, tem um valor ali que é de inovação, aquele líder, ela precisa buscar um líder que consiga ter aquele valor, desenvolver, porque senão um líder tem mais chance de prejudicar do que um colaborador que não é líder, porque ele está representando ali uma equipe. Então eu acho que o Tiago já trouxe aí um bom direcionamento. Mas diga aí, doutora. Sim, eu concordo aí com o Tiago respondeu, e você, como trabalha em um grande laboratório, né, respondeu também. Essa questão é dividir, né, a equipe, né, a equipe da recepção, a equipe ali da qualidade, da bancada, e sempre colocar um líder, né, um líder bom que saiba conversar e também saiba ouvir. Essa questão eu coloco e gosto de frisar, saber ouvir, porque existem líderes, né, que às vezes só quer falar, e aí não sabe ouvir, não, porque é importante demais você saber o que está passando, o que está acontecendo, saber ouvir e entender, né? E quando você começa a dar valor a isso,
ele sente, o colaborador, o pertencimento. Isso é tão bom, essa questão do pertencimento. Eu pertenço a essa empresa, eu sou ouvida, eu tenho a minha participação, a minha parcela aqui de contribuição. Concordo, Thiago. Uma vez eu li um livro, eu acho que foi o melhor livro que eu já li, tirando a Bíblia, com exceção da Bíblia, mas eu acho que um dos melhores livros que eu já li, que é Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. E um dos principais insights que eu vi nesse livro é que ele fala que a maior necessidade do ser humano é se sentir importante. E como é Olha, que eu já li esse livro, é concordo é o que a contigo. doutora falou agora, quando você escuta, a escuta ativa. Não é escutar de fachada para dizer que eu estou ouvindo, não. Quando você escuta de verdade uma pessoa, o que ela está falando, você se importa com aquela opinião dela, traz o pertencimento, ela se sente importante, e aí você ganha aquela pessoa para você, né? E aí agora aquela pessoa vai lhe seguir, porque ela lhe respeita, lhe considera, porque você fez com que ela se sentisse importante, né? Exatamente. Show de bola, doutora. Mais uma perguntinha aqui, ainda dentro do código do tema central, né? Eu imagino que nesses anos que você teve aí de experiência, você teve que entregar alguns resultados críticos, né? Talvez HIV positivo, algum teste de paternidade ali indesejável, ou outros resultados críticos, né? Tem alguma dica que você poderia dar como humanizar um pouco mais esse momento, no caso aqui, para o paciente que vai receber um resultado crítico? Tem algo ali que você gostaria de contribuir nesse ponto? Sim, e eu fazia isso, né, no laboratório. Resultados críticos, exames mais sensíveis, como o HIV, o resultado eu dava numa sala para o paciente, né? E é importante, o que a gente deve fazer? Orientar, porque no momento difícil desse, em que ele recebe um resultado positivo, por exemplo, né? Ele está sensível, ele não sabe o que fazer, então ele precisa de orientações. E agora, minha vida a partir disso aqui. E a gente coloca, né, o nosso posicionamento, não acabou, a sua vida não é o fim agora, o que você tem que fazer é isso, isso, isso. Porque já pensou ele recebendo esse resultado lá na recepção, pega o resultado e vai embora, tal, e aí? Entendeu? Sim, às vezes ele quer falar, está na dúvida, ele não sabe, meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? Já teve vários, já tiveram vários casos, né, de paciente que eu dei o resultado, foi vários resultados, paternidade, HIV, enfim, receber esse resultado, conversar com o profissional, né, e ele dar as orientações corretas, necessárias, é a melhor coisa que se faz. Esse é um atendimento humanizado. É olho no olho, você está assim, aconteceu isso, e a gente precisa resolver, colocar você junto com ele. Nós precisamos resolver a sua situação. Isso é um acolhimento, gente. Isso muda toda uma história. Show de bola, doutora. E na coleta? Lá na coleta de material biológico, que tem ali um relacionamento ainda mais próximo, né? Tem alguma instrução, alguma orientação que você gostaria de dar, que você acha que pode ser feito na coleta para humanizar ainda mais aquele momento? Sim, sim. O que acontece? A primeira coisa é ter empatia, né, Willam? Porque você se colocar no lugar da pessoa, ou como você gostaria de ser atendido nesse momento. Muita gente tem medo de agulha, tem medo de sangue, a gente não sabe quem a gente está recebendo no momento. Então, deixa atender pelo nome, deixar tudo muito mais simples e se aproximar mais do paciente, eu digo, conversar com ele, deixar ele bem à vontade, esquecer desse momento do que está fazendo. E, olha só, depois que eu saí do laboratório, né, que eu trabalhava, em que a minha coleta era ali, eu fui para outros laboratórios, né? E eu percebi quanto que tem muita falha nesse sentido. A pessoa chama o seu nome, senta ali, não dá quem está te atendendo, né, coletador, ele não te dá uma palavra, não fala nada. Então, assim, tem essas falhas. Então, aqui eu quero deixar um recado para o gestor. Observe mais o seu coletador.
ali faz todo um sentido, porque o cliente, ele vai voltar se ele se sentiu bem ali. Ele vai voltar, inclusive, para ser coletado por aquela pessoa. Né? Eu conheço muitos casos, assim, pelo laboratório que eu trabalhei, paciente chegando, eu quero ser atendido só se for pela fulana, eu quero que ela colete, porque eu gostei dela, eu gostei da mão dela, ela tem a mão leve, tem essa história, né, da mão leve. Eu me senti bem, ela sabe coletar, ela já sabe a minha veia, então você cria uma conexão com o coletador. Tem um procedimentozinho que eu gosto de treinar o pessoal, que é algo bem simples e prático, que é a apresentação. Então a gente treina o pessoal como, né, lá na coleta. Chegou o paciente, você vai se apresentar. Tudo bem, olha, eu sou o William Júnior, eu sou técnico de enfermagem, tá? Eu vou realizar a tua coleta, tá bom? Vai ser bem rápido, se você tiver qualquer desconforto ali no momento, me fala que a gente para, mas vai ser tudo tranquilo, tudo rápido, tá bom? Então, qualquer momento você pode falar. Pode parecer algo que leva ali 15 segundos, 10, pode parecer algo simples, mas que às vezes tem uma importância muito grande para quem já vem tenso. Então, qual é o impacto, qual é a percepção do cliente, né? Nisso daí, poxa, beleza, eu já sei o nome da pessoa, ele é técnico, e ele falou qualquer coisa ela para, então se doer alguma coisa eu peço que ela para. Pode parecer simples, mas é algo que pode trazer uma leveza aí e um alívio para o paciente naquele momento, né? Inclusive, esse tema da humanização, para mim, uma das é sobre confiança, né? Porque ao você humanizar, faz com que o paciente confie mais no laboratório, confie mais naquele atendimento, naquela coleta. Só que isso tudo me faz refletir algumas situações que acabam acontecendo na rotina. Quando a gente não consegue confiar, por exemplo, em alguém da nossa equipe, né? Aquela famosa laranja podre, né? Que o pessoal costuma dizer aquela expressão. O que vocês acham, assim, né? Vocês que têm muita experiência já no laboratório. Como tem aquela laranja podre no laboratório? Ou seja, uma pessoa que, por algum motivo, não está feliz ali desempenhando o papel, isso pode acabar atrapalhando todo o processo que o laboratório se preocupa tanto, né? Seja na coleta, seja na recepção, no atendimento, na bancada. Qual é a melhor forma de chegar para essa pessoa de uma forma humanizada, né? Ou se isso é realmente mais no papel do gestor, como que o gestor também pode chegar, né? Porque tem aquele negócio, a gente não precisa desistir da pessoa. E a doutora falou, às vezes é questão de comunicação, questão de conversar. Mas como que vocês veem uma situação dessa que tem alguém que não está ali desempenhando bem esse papel e está atrapalhando todo o processo que a equipe está investindo, né? Se quiser começar pelo William, Não, depois a eu doutora vou deixar a mantém, doutora, vontade. eu vou dar minha opinião, mas Tiago, eu acho que você trouxe um ponto aí, não sei de onde foi que você tirou essa, mas fantástico, fantástico, Muito bom. riquíssimo. Doutora, fique à vontade. Tá. Então, uma laranja podre na equipe, não é isso, Tiago? A gente já dá para perceber quem é a laranja podre quando está podre, quando tem mau cheiro, ou seja, ela está causando algo que não está trazendo harmonia a toda a equipe, harmonia ao cesto de laranjas. Né? Então, ela está se destacando. Então, assim, eu sou daquelas que eu gosto de dar oportunidades. Vamos tentar. Bora tentar melhorar, vamos tentar ver se dá certo. Tentei uma vez, né, vamos dar mais uma chance, a segunda vez. A terceira já não existe, porque não tem jeito. Então, para isso, a laranja precisa sair para que o cesto de laranjas, né, o cesto de laranja possa continuar em harmonia e dando certo. Porque uma pessoa pode destruir todas as outras laranjas, entendeu? Uma laranja pode destruir todas as outras, vocês sabem que isso pode acontecer. Então, dar uma oportunidade, dar a segunda oportunidade, a terceira já não tem mais. É isso mesmo, inclusive é bíblico, né? Lá na Bíblia fala, tem uma palavra que fala que um pouco de fermento pode levedar toda a massa, pode colocar toda a massa a perder. É muito perigoso permanecer com uma pessoa dessa na empresa. Todo mundo merece uma segunda chance, precisa entender bem o que é isso. Será que não é aquele setor que ela está que ele de alguma forma tornou ela tóxica? Então, dá para
fazer tem que entender, o problema é ela, é com ela, é pessoal, ou será que é algo que eu tenho com alguma pessoa? Eu já vi você trocar uma pessoa de setor e melhorar. Eu já vi isso acontecer. Mas em casos pontuais. Geralmente quando é a pessoa, você tenta uma vez, duas e não resolve, né? Quando é da pessoa, é um problema da pessoa. Então isso é muito prejudicial para a empresa. E eu considero até o quê? Uma falta de respeito com os outros funcionários quando tem um gestor negligente que, porque ele não quer ali se indispor ou porque tem uma dificuldade ali de demitir, ele permanecer com essa pessoa ali por muito tempo porque ele não quer demitir, porque é bonzinho. O bonzinho, meu amigo, eu vou ser bem sério, existe uma diferença muito grande, né? Então você tem um cara ali que é o dono da empresa, que é um cara que foi empreendedor em algum momento, que gera vários empregos, que o seu alimento vem daquela renda, o cara, o maior risco é dele ali, né? Ele tem uma grande responsabilidade, ele lhe deu uma responsabilidade como gestor, e você tem uma pessoa na sua equipe que é essa laranja podre, e você não está colocando ela para fora, já sabe que tem que colocar, mas não conseguiu, você está sendo outra laranja podre, você está sendo negligente em fazer com que essa pessoa permaneça. Essa pessoa tem que sair, lógico. O Dr. Marbella falou o que eu ia falar, dá-se uma chance, pode dar até outra ali, mas não deu certo, tem que tirar, porque é em respeito a todos, né? Por aí. Até em respeito ao paciente, às vezes, Ao né? Porque o paciente, à paciente empresa, sendo prejudicado. exatamente, né? E assim, eu sei que ainda é delicado esse tema, porque tirar uma laranja podre, às vezes, é alguém que está anos no laboratório, né? Então, é delicado, mas a gente tem que colocar a vida dos pacientes e também a harmonia da equipe na frente, né? Essa é a prioridade. Isso tudo me até lembrou que eu vi essa semana. Deixa eu compartilhar com vocês um caso de um biomédico. Não sei se vocês viram esse caso, de um biomédico que foi preso porque ele estava envolvido em fraudes em exames laboratoriais. Isso aconteceu lá em Mato Grosso. Não sei se vocês chegaram a ver essa notícia. Ó, Vi sim. Sim. Eu vi e- essa notícia. Parece que o biomédico, ele tinha alguma coisa envolvida com política aí, não foi isso, Willamy? E Isso. aí Ele estava fraudava os liberando, ele exames. liberava resultado, já descartava a amostra dos pacientes, né? Foi o que eu vi na matéria, essa matéria aí. E ele liberava o resultado de todas as formas. E tem até um inquérito em andamento, aí não tá comprovado, né? Que teve uma criança, eu acho que de 5 anos, que faleceu e que estão investigando se os exames, algum desses exames pode ter prejudicado no agravo dessa doença, desse laboratório aí. Essa parte aí, eu acho que você está nesse segundo parágrafo aí, Tiago. A polícia Olha, acusa também, né? o tanto que é, deve ter prejudicado, né? Não só essa criança, se for descobrir mesmo a fundo, deve ter muitos outros casos que não se sabe o que aconteceu e deve não, ter uma prejudicado. tragédia, né? Eu imagino tanto, talvez, de pacientes que foram prejudicados por conta de uma infelicidade de conduta de um profissional, né? Cada exame é uma vida ali, né? Tudo importa. E é uma responsabilidade muito grande. Infelizmente, né, a gente espera que tenham poucos profissionais assim. A gente não quer encontrar isso. E é até algo para a gente refletir, talvez levar a questionar, talvez a vigilância sanitária nesse sentido, de como que ela pode estar cobrando mais isso, né? Eu sei que, às vezes, de estado para estado, né, William, isso muda a forma que a vigilância sanitária atua na região, mas é algo que a gente precisa levar adiante, porque não pode acontecer isso, Eu fico né? triste quando acontece isso com a nossa área, né, Willamy, porque, de uma certa forma, prejudica a imagem, né, do laboratório. Né? Com certeza, a nossa preocupação foram o quanto de pessoas que receberam seus resultados falsos, né? O tanto de pessoas que não tiveram
né, diagnóstico que deveria ter, e isso prejudica com certeza, não é a primeira vez, né, aconteceu também aquele caso lá no Rio de Janeiro, meu Deus, que tristeza, né? Então, é uma situação bem complicada essa, e triste, né? É uma cidade pequena, né? A gente sabe que existe uma dificuldade, aí uma limitação assim também. Não sei se na questão da quantidade, né? Tipo, a gente sabe que em muitas cidades pequenas a fiscalização da vigilância, às vezes, ela não é bem efetiva. E aí tem vários motivos, que é outra questão. Se são poucos profissionais, se existe uma dificuldade de atender essa demanda toda no Brasil, de capacitar esses agentes, aí é toda uma questão. Mas uma situação dessa daí, como é que ela pode ser vista no RDC 978, nas acreditações? Quando eu visito um laboratório desse, eu preciso conhecer o sistema de informação laboratorial dele, eu preciso pedir para ele abrir o sistema dele e olhar a rastreabilidade. Abre aí um paciente do hemograma, deixa eu ver um paciente da bioquímica, deixa eu ver a rastreabilidade aí no teu sistema, de onde é que está vindo esse resultado. Aí você vai lá no dado bruto, está vindo de qual equipamento? Do XN1000. Vamos lá no XN1000, deixa eu ver o resultado desse paciente no equipamento. Então, eu verifico esse processo de rastreabilidade, né? Para verificar se realmente eu tenho resultados. Porque, digamos, pode ser que um laboratório ele faça essa enganação aí, nessa fraude, em alguns laudos. Mas quando isso está muito sistêmico, você pode conseguir pegar numa fiscalização dessa, numa visita dessa, né? Mesmo por amostragem. Mas aqui não é o caso de culpar a vigilância, não é isso. Ninguém sabe em qual momento foi a visita da vigilância anual, ninguém sabe se foi no intervalo do ano para o outro, né? Mas triste é realmente, a gente sabe que tem gente ruim, né? Pessoas irresponsáveis, negligentes em toda a profissão, e é muito triste quando isso vem aqui para o nosso ambiente de análise clínica, né? O que acontece, qual foi a consequência disso? Ele acabou sujando o nome dele, né? Toda uma formação, o que eu vi aí, né, que eu li, 25 anos, ele pode pegar 25 anos de prisão, né, fora a multa que ele vai ter que pagar. Então, acabou com a carreira dele. A vida dele, né? Aí até, né, fica marcado na vida dele, né? Isso daí. Com certeza. Beleza, mas assim, vamos continuar então, né? A gente tem agora um momento no podcast bem legal, que é o código rápido. É o Eita. código laboratorial que é trazer uma dinâmica para que você, doutora Marbenha, possa, de forma rápida, trazer um pouco aí dos seus insights, da sua jornada. Então, eu vou fazer uma pergunta, a primeira resposta que vier na sua mente, você pode mandar. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase, você fica à vontade, tá bom? Vamos lá. Então, vamos lá. Começando aqui o código rápido, com a doutora Marbenha Lincoln. Um conselho que você daria para profissionais de laboratório seria? E se fosse eu no seu lugar? Seria isso. Boa. Sempre o gestor ou o analista clínico se colocar no lugar do paciente. E se fosse eu? Show. Essa é a minha resposta. Como que você gostaria de ser atendido, por exemplo, né? Gostei disso. A pessoa que mais me ajudou na vida foi? Minha mãe. Com certeza eu tive apoio dela em todas as situações da minha vida. O momento que mais me marcou no laboratório foi? O momento que mais me marcou no laboratório foi quando eu fui questionada sobre falsificar um exame. E a minha resposta foi: eu não estudei para isso. Nossa! Fechou, Fantástico. foi? O melhor conselho que eu já recebi foi? Acabou aqui. Vamos seguir, página virada, vamos seguir agora para outra fase da sua vida na área das análises clínicas. Boa. Se você pudesse escolher um superpoder para resolver qualquer problema no laboratório, qual o problema que você iria resolver? Bom, o superpoder, eu gostaria de ser o The Flash. Agilidade,
ser muito rápido para soltar os resultados e liberar os resultados. Seria esse. O The Pipetando Flash. na... Pipeta 10 voltas, pipeta tudo, já libera, já assina, já dilui, já analisa o microscópio, tchum, libera 10 minutos, pronto. Ei, The Flash tinha que ganhar por 5, viu? The Flash tinha que ganhar um salário bom. Conseguir manipular o tempo e conseguir a velocidade da luz para poder resolver todos os exames do laboratório com rapidez. Show. Doutora Marbelim, o dia mais desafiador no laboratório foi o dia que a máquina deu problema, o equipamento de bioquímica, e eu tinha muitos exames para fazer naquele dia, e tentei, eu coloquei uma confiança em mim, eu vou conseguir arrumar esse equipamento. Eu coloquei esse equipamento, eu desmontei esse equipamento até achar o problema, achei às 5 horas da tarde, fui fazer todos os exames, eu saí do laboratório, nem sei que hora, 9, 10 horas da noite, mas eu saí dali cansada, mas realizada. aí dormiu com a cabeça tranquila, né? Sabe aquele sono compensador? Estava doendo tudo em mim, estava doendo as costas, estava doendo tudo, mas eu estava Já não dorme não, com aquela desmaia, sensação né? de dever. Desmaia, né? Deitou, pronto. Exatamente. E para finalizar, qual foi o dia mais feliz que você já teve no laboratório? Quando eu fiz o meu próprio exame de gravidez, e deu positivo. O meu exame foi uma alegria assim que a gente não tem palavras, né? A mulher eu fazendo, eu analista clínica, profissional, e a mãe, né, da criança, quando eu fiz o meu próprio exame de gravidez e deu positivo, foi uma felicidade muito grande. Doutor, ele veio um menino bom daí? Menino bom, menino bom. Tenho certeza disso, com certeza. Deve ser um grande rapaz. Foi uma bênção ele de Deus que Ele é um grande recebi. rapaz de todas as formas. Com certeza. Muito E bem, aí, meu doutor. amigo Ilami, vamos lá. Agora nós temos aqui, né, o nosso último quadro aqui do nosso podcast, que é o Código Se Vira. O que é o Código Se Vira, doutora? Nós queremos lhe pedir aí para relembrar uma situação no laboratório em que você precisou executar esse código do Se Vira. É aquela situação ali imprevista, inusitada, que não é comum de acontecer, mas que acontece nas análises clínicas e que o profissional ali ele tem que fazer o quê? Se virar. Usar da criatividade dele uma solução para resolver aquilo ali. E a gente gostaria de que você pudesse compartilhar uma história e qual foi a solução, como foi que você se virou nessa situação. Novamente foi um aparelho que me deixou na mão. E isso, com certeza, talvez conecte com muitos analistas clínicos contigo, né? O aparelho deixa a gente na mão, a gente chega a criar até uma amizade com o equipamento, a conversar com ele, por conta de uma necessidade que você precisa que ele funcione, né? E aí, o que foi que aconteceu? O aparelho deu problema novamente, deu em outra época, uma outra situação, deu problema, e aí eu não sabia o que fazer. E a gente tem que pensar rápido, a gente tem que ser aquele analista que tem que imaginar algo rápido, porque tem paciente esperando o resultado no final da tarde, e aí, o que é que você faz? Né? Então, assim, rapidamente pensei, vamos pegar todas essas amostras, vamos levar essas amostras para um laboratório. A gente tem sempre um laboratório aí amigo, um laboratório colaborador, né? Que a gente não tem que ver como concorrente, né? Mas como um parceiro para as horas difíceis, né? Então, juntei a técnica, vamos lá, você vai comigo, vamos levar todas essas amostras. Eu cheguei com ela lá, nesse laboratório. Essa foi a solução que eu tive para poder resolver aquele problema do dia, né?
de poder entregar o resultado, né, no final da tarde que o paciente queria receber e que a gente prometeu que ele ia ter. E ali eu fiquei, junto com essa técnica, né, falei com o meu amigo lá do laboratório, olha, é uma situação que eu preciso da tua ajuda, ela, que é isso, doutora, vamos resolver tudo aqui, o laboratório aqui é seu, tome aqui a bancada, faça os exames, e aí a gente conseguiu, trouxe todas as amostras de volta, todos os exames conferidos, tudo, passei o dia do laboratório, o dia desse dia, né, da minha rotina, em outro laboratório para poder resolver exames e entregar no tempo. Então, isso aí foi um grande desafio, foi pensamento rápido, o que a gente ia fazer, ao invés de tentar consertar o aparelho que não ia dar certo, eu já imaginava que não ia ter um bom desempenho naquele dia ali, ia demorar muito mais. Pensamento rápido foi, vamos para outro laboratório. Então, me deu tudo certo, no final das contas. Uma mão lava a outra e as duas batem palma, né? Exatamente. Façam amizades com os laboratórios da região de vocês. Façam amizade, porque você pode ajudar alguém e pode precisar de ajuda também, né? Isso é importante, sabe, Willam? Porque a gente não pode ver como concorrente, né? Perfeito. Eu acho que que não é por aí. Uma hora você vai precisar, né, de um parceiro, de um laboratório, seja ele um reagente que não tem lá no momento, seja ele uma lâmpada que ele tenha e você não tenha no momento ali, qualquer outra coisa que possa precisar, né? Você tem um laboratório colaborador. Sabe o que a gente fazia aqui, Willam? A gente tinha um grupo de WhatsApp só com gestores de laboratório, sabe? E isso era importante, isso era bacana, porque, gente, eu estou precisando de uma técnica, quem tem uma boa indicação de uma técnica? E aí alguém sempre tinha, né? Eu tenho um nome aqui, essa é bacana, já tive experiência, o outro, olha, eu não gostei muito, não, mas eu tenho essa aqui, vê aí. Então, os laboratórios unidos, e isso é muito bom. Eu estou precisando realizar um exame para liberar tal. Alguém de vocês está fazendo esse exame? Isso fortalece demais o laboratório. Como você está falando, uma mão lava a outra. É bacana isso. Show de bola, Tiago. Essa questão do network tem que ter, né? É incrível. Olha, eu anotei vários códigos que a gente teve aqui, né? Eu espero que o pessoal também está assistindo completo aqui esse primeiro episódio, tenha anotado. Pegando esse último aqui, a importância de fazer network com outros profissionais, com outros laboratórios, porque uma hora você pode precisar de ajuda. A importância de você ir atrás não só do que você aprende na faculdade, no curso técnico, mas também de soft skills, aquelas habilidades comportamentais, né? A questão de você ter determinação sempre, né? Em diversos momentos da história que a doutora Marlene contou na sua trajetória, ela teve a determinação para começar, depois melhorar, né? Você começa de baixo mesmo, depois melhorando, seja na bancada, no carro que você está. E sair da zona de conforto, né? Sair da zona de conforto é extremamente importante. A primeira coisa que eu anotei que chamou muita atenção, né? E se eu fosse até acrescentar mais um, que eu não anotei, mas lembrei agora, é a questão da responsabilidade. Pensei Né? nessa É palavra extremamente agora. importante. Pensei na mesma palavra, Responsabilidade. Tiago. Olha, sair da zona de conforto, né, Thiago, que você falou aí, é um ato de coragem. Nem todo mundo tem, sabe? Acostumado com aquela vida, acostumado com aquilo tudo certinho, com aquele salário. E você se desafiar nessa questão da coragem de começar tudo, de começar do zero, como eu fiz quando eu saí do laboratório, né? E eu tive esse grande apoio seu, Thiago. Chegou o final, né, do ciclo, vai agora, começa tudo, vai dar certo, e eu estou aqui. Eu não queria saber se ia dar certo ou não, se eu não fizesse, se eu não tivesse esse apoio, essa coragem de começar, né, sair da minha zona. Estou super feliz. Coragem é outra palavra boa também. Maravilha! Chegamos, então, ao final do nosso primeiro episódio, né? Antes de encerrar, a gente tem um aviso, né, Willam, que a gente quer saber das histórias de quem está assistindo esse podcast, não é isso? Exatamente. Nós temos aí, você viu aí, o Código Se Vira, né?
O Código se vira, ele é o quê? Uma situação que nós vivemos, né? E que ela foi inusitada e que a gente teve que se virar para resolver. Então, o que é que a gente quer saber? A gente quer te ouvir. A gente quer saber qual situação você que assistiu esse podcast, né? Viveu aí na análise clínica, que foi uma situação inusitada, um imprevisto, e que você teve que se virar e que você agiu daquela forma. Então, conta pra gente aí a tua história, né? Que a gente vai estar selecionando, né, Tiago? E a tua história pode ser apresentada aqui no nosso próximo podcast. Então, você precisa contar qual foi a situação e como você fez, como você se virou naquela situação, e ela pode vir ajudar outras pessoas também a se passarem por uma situação como essa, já ter ali uma opção para seguir, né? O código laboratorial, ele é uma ideia fantástica, porque eu entendo aqui, conversando com vocês, de tudo que vocês me perguntaram, qual é o código por trás de tudo isso, por trás de tudo o que eu sou hoje, como começou e o que eu fiz para poder chegar até onde eu estou, quais foram os desafios, qual é o código para você, que você, né, utilizou, qual é o segredo. Então, assim, parabéns pela ideia, pela proposta, acho que tem tudo para dar certo, acho não, tenho certeza, e vai estar aqui grandes nomes aí, eu quero ver, quero assistir, quero acompanhar, assim, o que está por trás do sucesso de grandes empreendedores, de grandes, né, líderes, vocês vão vir aí a entrevistar. Esse é o nosso objetivo, né, William? E a gente quer também as suas sugestões, então vão comentando aqui, quem está assistindo, né? Comentem aqui as sugestões, também podem mandar suas histórias e sugestões de convidados lá no Instagram do William, no Instagram da UFAC, no meu também do Thiago, e vai ter o prazer de receber para a gente poder conversar. Quem sabe até você pode ser um convidado aqui também desse projeto. Não é isso, William? Exatamente. Então, pessoal, a gente precisa agora do feedback de vocês, da participação, da interação, para que a gente venha a melhorar. O que é que você não gostou? O que é que você sentiu falta? O que é que você gostaria de que tivesse aqui que você não ouviu? Deixa aí no nosso comentário, entendeu? Manda lá no nosso Instagram lá, que a gente vai estar sempre melhorando. Esse é o primeiro projeto e ele só tende a melhorar cada vez, né? A gente quer agradecer a todos que estão nos assistindo, em especial a doutora Marbenha, né, que aceitou aí ser a pioneira aí nesse projeto aí, né, a primeira convidada, né, e pedir a Deus que esteja nos abençoando para que a gente siga e que seja um sucesso. Vai ser. Muito obrigado a todos e até o próximo Código Laboratorial. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, gente. Muito obrigada. Até mais.